No vídeo de hoje eu quero desenvolver um código JavaScript que consegue fazer o filtro num menu que tem muitos itens, tá? E da onde surgiu a motivação de fazer esse vídeo e principalmente fazer esse código? Do site da MDN. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu browser, se liga. Tô aqui com a página qualquer página aqui no site da MDN, tá? E a gente vê aqui que eu tenho um menu bastante extenso, né? Então eu tenho vários itens aqui no menu. Ah, eu poderia ficar abrindo aqui vários itens e ficar buscando o que eu quero. E aí me perguntei, poxa, por que não existe aqui em cima uma ferramentinha de busca que eu consiga fazer o filtro por esses menus, né? Então, já que não existe, eu quero desenvolver isso e eu vou fazer um vídeo exatamente desenvolvendo esse tipo de funcionalidade. Não vou reinventar a roda aqui, então o que eu vou fazer? Clicar com o botão direito, inspecionar, e eu quero copiar o HTML, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esta div aqui, eu acho que tem todos os menus, né? Deixa eu trazer esse cara para cá, trazer esse cara um pouquinho para cá. Ok, é aquele menu ali de baixo, né? Learn CSS, bacana? Ele tem tudo que a gente precisa, deixa eu dar uma olhadinha até onde que ele vai. Aqui, ele vem até... vai incluir todo mundo, vai incluir inclusive esse layout cookbook, bacana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, Edit as HTML, eu vou selecionar todo esse bloco, Ctrl C, abrir o meu Visual Studio Code, criei um diretório aqui vazio, tá? Não tem nada aqui ainda, e eu vou chamar esse cara de index.html, tá? Criei aqui um index.html, vou criar a estrutura base, e aqui no body eu vou colar a minha lista. Então olha só quanto conteúdo eu tenho aqui. E é isso aí, tá? Todos os links estão ali. Deixa eu fechar esta OL daqui. Bacana, se eu salvar esse cara, provavelmente ele formatou ali bonitão para mim, aqui as indentações, né? Maravilha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o input, tab, e é isso aí. Vou colocar um ID aqui, tá? ID search, posso até colocar aqui o name search também, search, e vou colocar o type search também, que ele ficou como text, né? Eu esqueci de mudar isso, tá? Então input, type search, tudo search aqui, types, ID e o name, bacana? E eu vou colocar aqui um atributo, eu poderia usar um ID, uma classe também, mas vou colocar um atributo data type, sei lá, tá? E esse cara vai receber o valor aqui, por exemplo, nave menu, tá? Nave-menu, pronto. Desse jeito. E aí o que eu vou fazer? Criar um novo documento, eu vou chamar de index.js, e este cara aqui, ele vai simplesmente, por exemplo, armazenar aqui algumas coisas inconstantes por enquanto, tá? Então, o que eu vou precisar aqui? Primeira coisa, eu vou precisar do meu input e da minha OL. Então, já vou colocar esses dois caras aqui, olha só. O input... vou colocar assim, ó, input search vai receber document carry selector, ID search. Bacana? Tô desenvolvendo rápido aqui, né, pessoal, pra gente não perder muito tempo, tá? E aí, nave menu, né? Nave menu vai receber document carry selector, e aí, hashtag. Deixa eu só lembrar aqui como que eu coloquei. Na verdade, aqui é data type, né? Então, eu vou copiar isso aqui, olha só. Eu coloquei ID ali, não é não, eu menti para vocês. É isso aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui, data type, olha só, atributo, tá? Atributo. Igual, deixa eu colocar aspas simples aqui. Desse jeito, aspas simples. E fecho os meus colchetes aqui e fecho a minha aspa aqui. Aí eu salvo esse cara e vou lá no meu HTML e faço a importação desse script que eu acabei de criar. Vem aqui, src index.js. Simples assim, tá, pessoal? Se eu pedir para abrir esta página no Go Live, ele vai provavelmente abrir aqui no meu Edge, não tem problema nenhum. Então tá ali, temos aqui o meu menuzão aqui e também o meu input. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Eu preciso
primeira coisa, né? Vamos quebrar esse problema em problemas menores, tá? Não vou pensar por enquanto em fazer filtro, nada disso, tá? A gente pensa em pequenos probleminhas e depois a gente vai aumentando aí a complexidade. O que eu preciso fazer? De cara eu preciso colocar um listener nesse input, tá? Quando eu entrar com dados, eu preciso fazer alguma coisa. Então vamos fazer isso. Vamos olhar quando o usuário digitar dentro desse input. Então voltando para o meu código, vim aqui no meu JavaScript e vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho o meu input search, bacana? Então input search. O evento que eu quero é o evento input, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu quero recuperar o valor digitado, tá? Aqui eu poderia usar uma arrow function ou uma function expression. Eu vou utilizar uma function expression, por quê? Porque daí eu tenho acesso ao dis aqui dentro, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui, const str vai receber, aqui vai receber o dis.value, por exemplo, tá? Dis.value. O que esse cara é? Esse cara é o valor digitado. Então, por exemplo, se eu pedir para mostrar no console aqui, str, vou salvar, vou abrir no meu navegador, e aí, se eu digitar qualquer coisa daqui, olha só, ele está mostrando ali para mim, deixa eu aumentar esse zoom, ele está mostrando ali para mim os dados digitados, tá? O que eu preciso fazer com este cara, pessoal? Bom, eu vou ter duas situações. Uma situação é quando o input for vazio, ou seja, eu não tenho nenhuma string lá dentro, e nesse caso eu quero limpar qualquer tipo de filtro. E quando esse valor de str tiver pelo menos um caractere, eu quero fazer o filtro, tá? Então, antes de pensar como vai ser essa funcionalidade dessas duas funções, eu vou fazer o if aqui para chamar essas duas funções e depois a gente desenvolve elas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, é isso aí. Se tiver str, eu quero fazer o filtro. Então vamos lá, filter data, sei lá, tá? Eu posso até passar o str aqui, talvez seja uma boa, né? Talvez não, é uma boa porque eu vou precisar dos dados para fazer o filtro. Então, vamos lá. Se não, olha lá. Se não, eu quero show all itens, sei lá, tá? Um exemplo. Se não tiver nada, né? Se o input estiver vazio, eu quero mostrar todos os itens. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso decidir como que eu vou esconder os itens do menu, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em colocar uma classe hide, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Se eu tiver dados sendo filtrados, basicamente o que eu vou fazer é incluir essa classe hide nos itens que eu quero esconder. Simples assim. Então, já de cara, vou vir aqui no meu HTML e vamos colocar um style aqui, ó. Style, vou colocar classe hide, desse jeito. Ele vai ter display none, simples assim, sem novidade aqui, tá? Classe hide. E aí, o que eu quero fazer aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma function aqui, chamada show, poderia ser arrow function também, tanto faz, tá? Show all itens, e basicamente, o que eu vou fazer aqui, seria remover todas as classes hide das LIs, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no meu HTML, olha só. No meu HTML, o que eu tenho? Eu tenho uma OL, tá? Que tem aqui o data type nav menu, aí eu tenho LI, que tem aqui o Learn CSS, que é como se fosse um título, né? Deixa eu dar uma... Vou fechar esse cara para a gente poder entender legal a estrutura do HTML aqui. Então, peguei esses primeiros aqui, tá? Aqui embaixo eu teria outra, digamos assim, outro título dentro desse menu, né? Então eu tenho aqui uma LI que tem simplesmente um título, aí depois eu tenho LI que tem a classe Toggle, tá? Deixa eu abrir esse cara. E aí dentro desse LI Toggle eu tenho o Details. Então repara, eu quero deixar de fora esta LI daqui, eu vou me preocupar simplesmente com o que tiver dentro de Details, tá? Então dentro de Details eu tenho o Summary, que é o título, e aí eu tenho outra LI. Se eu vier aqui fechar, maravilha, dentro daqui do Details eu tenho essa única LI. E aí eu tenho as outras LIs que são efetivamente, né, os textos que são os links, tá? Então eu tô preocupado com as LIs que estão dentro desse Details, tá? Deixa eu abrir outra aqui pra gente ver. Olha só, bacana?
Então eu estou preocupado com as LIs que estão dentro desse detail. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu JavaScript e vamos fazer algumas variáveis, aqui, algumas constantes. A primeira que eu quero, eu vou chamar de details, desse jeito. E esse cara vai receber document, carry selector. Eu vou colocar aqui, por exemplo, details, tá? E eu também quero as LIs. Então, const LIs vai receber document, carry selector. Eu vou colocar simplesmente a details LI, tá? Todas as LIs que estão dentro de detail. O que eu vou fazer aqui nessa função? Percorrer todas as minhas LIs e remover a classe hide, tá? Aqui eu poderia fazer utilizando o método foreach, tá? Só que o método foreach, ele existe num array de fato, tá? E não no retorno aqui do carry selector, né? Esse cara, ele retorna o node list, bacana, o carry selector e o carry selector all. Na verdade, o carry selector... Ah, aqui faltou o carry selector all, pessoal, desculpa lá. Aqui é isso aí, all, desse jeito. Agora sim, esse cara ali retorna uma node list, né? Em node list até tem o método foreach, tá? Mas como eu já tive problema em alguns browsers, utilizando o método foreach dentro do próprio node list, o que eu costumo fazer é, quando eu não preciso ficar manipulando muito DOM, ou seja, eu vou criar uma array e essa array ela vai servir por toda a vida da minha aplicação, então eu posso criar aqui, olha só, array from, desse jeito. Aqui eu estou criando um array de fato, né? A partir das minhas LIs, tá bom? Isso aqui tem alguns problemas de performance, especialmente se você precisa ficar manipulando muito DOM, tá? Ou seja, ficar removendo elementos no DOM, adicionando elementos no DOM, você pode ter alguns problemas com relação à performance. Por quê? Porque à medida que eu crio uma array com base em elementos do DOM, se eu removo esses elementos do DOM, esses elementos eles não são tirados dessa minha array. E isso faz com que o garbage collector lá do navegador não consiga limpar aquele espaço da memória, tá? Então você vai ficar com memória sendo ocupada de forma desnecessária. Nesse caso, não tem problema nenhum. Eu vou criar o array dos elementos do DOM e essa array ela vai ficar viva, digamos assim, durante toda a minha aplicação está sendo mostrada no browser. Então não teria problema, tá? Saiba disso, que é importante você se preocupar com isso também. Tá? Então criei aqui duas constantes, bacana, e uma chama LIs. E aí o que eu vou fazer aqui, LIs.forEach, desse jeito. E aí o que esse cara vai receber? Vai receber uma arrow function, que cada iteração esse cara vai ser li.classList.remove, e eu quero remover a classe hide, desse jeito, tá? De novo, você poderia tentar, na verdade, né, utilizar o método foreach diretamente a partir do node list, mas como eu falei, eu que já sou um pouco calejado com algumas coisas, eu acabo criando um array from, bacana? Fica a seu critério aí, tá? Muito bom. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar essa outra função aqui, ó, filter data, tá? Deixa eu copiar esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, function filter data, e é isso aí. O que esse cara precisa fazer? A primeira coisa que ele vai precisar fazer é mostrar todo o menu, tá? Então eu vou vir aqui, já copiar este cara. E aí, o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhadinha, como que eu vou fazer para esconder os menus, né? Para acrescentar a classe hide. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no meu HTML. Então eu tenho aqui nave menu, ok, temos a lista ali, temos o detail está dentro desse LI com a classe toggle, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em selecionar todas as LIs que tem a classe toggle, bacana? E aí, para cada uma dessas classes, né, dessas LIs que tem essa classe toggle, eu vou fazer alguma verificação. Eu vou percorrer essas LIs de dentro e vou ficar verificando se tem, né, o valor digitado lá no input, né, se existe aqui nessa minha LI, tá? Então, antes de mais nada, vamos criar aqui em cima mais uma constante, olha só. Const li toggle,
desse jeito, né? Vai receber aqui, vamos colocar um array from novamente, array from, e aí eu quero o nav menu, certo? A partir do nav menu, eu quero o carry selector all, desse jeito, li, tracinho, toggle. E eu acabei de perceber que eu não utilizei o nav menu aqui em cima, olha só, ao invés de document, pelo amor de Deus, isso aqui tá errado, né? Que eu não posso ter nenhum details dentro da minha página, não faz sentido. É sempre a partir do nav menu, que é o pai de todo mundo, bacana? Desculpa a minha falha. Muito bem, então criei aqui o li toggle, e aí o que eu vou fazer aqui embaixo é li toggle, com 2 Gs, assim, ponto for each, desse jeito, e aí, para cada uma das iterações, eu quero fazer alguma coisa. Vou até chamar esse cara de li toggle também, tá? Desse jeito, li toggle. E é o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou percorrer de dentro de cada uma das li toggles, eu vou buscar o detail, provavelmente, deixa eu abrir aqui novamente o HTML, o details, e eu também vou buscar no summary, tá? Eu vou pegar então o details e o summary. E aqui uma coisa muito interessante, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. O que vai acontecer? Imagina o seguinte, a pessoa veio aqui e digitou assim, ó, CSS, por exemplo, primeiros passos, tá? A pessoa veio aqui e digitou primeiros passos. O que tem que acontecer? O que eu imagino que seja uma boa usabilidade? Se a pessoa digitou o nome desse meu título daqui de cima, CSS, tracinho, né, primeiros passos, esse menu, ele precisa vir aberto, tá? Ele precisa vir aberto e com todos os itens sendo visíveis, tá? Então, se a pessoa fez a busca por um termo que está no, digamos assim, no título do meu menu, nesse meu summary, o menu tem que mostrar todos os itens. Porque, por exemplo, imagina, a pessoa fez uma busca lá, estilização de textos. Esse menu ele tem que estar aberto, independente se aqui dentro, por exemplo, estilização de listas, se possui estilização de texto, né? O texto buscado, tá? Então esse cara tem que vir aberto. Então o que eu vou fazer aqui, voltando para o meu JavaScript, eu vou fazer uma busca dentro dessas LIs toggle por details e por summary, tá? Então vamos lá. Tenho aqui li toggle, e aí eu vou criar outra constante aqui, chamada details, vai receber li toggle.carrySelector, acho que é carrySelector all, né? Posso ter mais de uma? Acho que não, né? Acho que é só uma. Por toggle eu só posso ter um detail, então carrySelector, desse jeito, e o que eu vou colocar aqui dentro? Details, desse jeito, tá? E também quero o summary, então const summary, desse jeito, deixa eu só ver se eu escrevi certo, exatamente, summary, desse jeito, vai receber li toggle.carrySelector, e aí vou colocar summary, desse jeito, tá? Muito bom. E agora eu vou simplesmente verificar se o texto digitado está presente nesse summary. E se tiver, eu já vou deixar o menu aberto e já vou sair dessa função, tá? Desse for each aqui, não preciso mais nada. Se a busca estiver no título, no summary, então ele já mostra o menu e já sai, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu trazer um pouquinho para cima. Eu vou fazer uma pergunta, só que aqui interessante é o seguinte, eu transformar tudo para minúsculo, tá? Porque, por exemplo, pode ser que o usuário tenha digitado CSS minúsculo e não CSS maiúsculo. Então eu vou transformar os dois lados, tanto o summary que está no meu menu, quanto o valor digitado pelo usuário, eu vou transformar ambos em minúsculo para depois fazer a verificação. Então eu vou fazer o seguinte, summary.textContent. Aqui eu escrevi errado, não é tracinho, mas é ponto. Então vamos lá, novamente, ele tem que aparecer aqui para mim o text content, ok? Summary text content ponto to lowercase, desse jeito, tá? To lowercase. Eu vou verificar se ele inclui, olha só, includes. E aqui dentro
eu vou pegar o valor desse meu str, né? Só que eu vou converter ele também para minúsculo. Então, se ele inclui str.toLowerCase, e é isso aí. E se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o menu e vou sair fora, tá? Vou sair fora desta função daqui, dessa arrow function, tá? Para eu abrir o menu, eu vou pegar aqui o meu details e vou acrescentar o atributo open. Então vamos lá, o meu details, olha só, esse cara, set attribute, vou colocar open e aqui eu vou colocar uma string vazia só para ele colocar realmente o atributo open ali, tá? Eu acho que já dá pra gente testar alguma coisa, vamos lá? Vou vir aqui no meu navegador, eu vou buscar isso aqui, ó, CSS tracinho primeiros passos. Então vamos lá, CSS, ok? Cannot read property of null, reading text content, provavelmente escrevi errado, li toggle, carry selector, ok? Aqui eu vou colocar lis toggle, tá? No plural, e aqui eu vou colocar lis toggle no plural também, para ficar diferente desse nome, tá? Vamos salvar, deixa eu testar novamente. Se eu buscar CSS, ok, deu um errinho. Cannot read property null, ok, text content, maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Visual Studio Code. Text content summary, provavelmente existe algum li toggle que não tem summary, tá? Provavelmente é isso. Vamos fazer o seguinte, console log. Se eu buscar aqui, ó, summary, e salvar, voltar aqui para o meu Edge, deixa eu buscar aqui C, ok, deixa eu colocar aqui summary.textContent, mais fácil, salvei, se eu digitar aqui C, ok, ele está mostrando, olha só, primeiros passos, que é esse cara, aí ele está mostrando, ele parou no Transitions, né, Transitions deve estar aqui embaixo, olha só, Transitions, tá aqui, o próximo seria Layout Cookbook, tá? Então, se eu fizer o seguinte, ó, Ctrl C nesse cara, vamos vir aqui no meu HTML, Ctrl F, Ctrl V, e é isso aí. Ele tem aqui em cima um toggle, muito bem, toggle, ele tem uma li, ok, a gente tem aqui uma li toggle, e realmente esse cara não tem summary, né? Ele não tem summary. Então, deixa eu fazer o seguinte, este cara ele não tem summary, mas também não tem detail, né? Então o que eu vou fazer? Details vai ser li toggle e o summary vai vir a partir do detail, tá? Desse jeito, olha só. Details, bacana? Agora sim, summary, tá? O que a gente pode fazer aqui é fazer uma, digamos assim, uma checagem antes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, se summary e summary text content, bacana, porque daí se esse cara aqui retornar false, por exemplo, ou nulo, ou qualquer coisa que é considerado um valor falso, ele não vai fazer esse if e não vai dar erro, tá? Se eu salvar e testar, voltar aqui para o meu Edge, deixa eu vir aqui para cima, CSS, ele tá dando erro ainda, porque esse cara não tem o detail, então vou fazer a mesma coisa, summary vai ser aqui, se tiver detail, eu vou utilizar um operador ternário, tá? Se tiver details, ele vai ser o carry selector summary, se não, ele vai ser nulo, tá? Desse jeito, salvei. Aqui eu tô fazendo rapidamente, né, pessoal? Esse summary, ele pode ter um elemento do DOM ou nulo, tá? Se ele for nulo, esse código vai quebrar, tá? Ops. Se ele for nulo, este código aqui ele vai quebrar, tá bom? Então, se esse cara ele pode ser nulo, eu vou fazer uma verificação aqui embaixo, tá? Se eu salvar e testar, vamos lá. CSS, maravilha, já não deu mais erro no meu console, tá? Já não deu mais erro no meu console, tudo tá funcionando. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu vou fazer? Se tiver, ele vai colocar o atributo open. Então, se ele vai colocar o atributo open aqui, quando eu falo para mostrar todos, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para remover o atributo open, tá? Então, eu vou vir aqui em cima,
Se eu acrescentei este cara no details, olha aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse details daqui, details, e vou colocar details for each, desse jeito. Eu vou colocar aqui detail no singular, e esse cara vai ter detail, ponto, remove attribute, e aí, open, tá? Desse jeito. Se eu testar agora aqui no meu Edge, vamos lá, se eu digitar aqui CSS, tracinho, ok, tem que dar um espaço, aqui, ó, olha só, CSS, tracinho, né, espaço, tracinho, ele já mostrou o meu primeiro aberto aqui, tá? Esses dois aqui de baixo, eles estão mostrando, mas porque eles não tá dentro do detail, né, ele não tem essa característica que tem essa setinha, tá? Na verdade, o HTML aqui é que talvez a gente poderia ter removido do 36 para baixo, tá? Mas tudo bem, por enquanto deixa assim. Então, se eu venho aqui agora e removo esses caras, olha só, ele já tá abrindo ali todos os menus, tá bom? E se eu removo todos, ele fecha tudo, que é o padrão do menu vem todo fechado. Legal? Então essa primeira parte a gente já finalizou. O que eu vou fazer agora é o seguinte, se ele passou por essa linha, né, colocou o attribute open ali, aqui eu vou precisar sair dessa função, então eu vou colocar um return aqui, tá? Porque daí ele não vai mais executar nada do que tiver aqui para baixo, tá bom? Então, se ele não encontrou o texto buscado lá no summary, ele vai continuar aqui nessa linha, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a busca agora nas LIs, tá? Nas LIs. Só que aqui tem um detalhe. Se pelo menos uma LI tiver sido encontrada, digamos assim, o valor digitado pelo usuário, eu preciso abrir o menu, eu preciso abrir o detail, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, olha só. Deixa eu abrir esse cara. Se eu busquei, por exemplo, visão geral das primeiras etapas, o que tem que acontecer? Ele tem que pegar todas as LIs que estão aqui dentro, que não tem esse texto digitado, ele vai acrescentar a classe hide. Além disso, ele tem que pegar o meu detail e adicionar o atributo open, tá bom? Basicamente é isso que vai acontecer. Então vamos lá. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code e eu vou fazer o seguinte, const LIs, né? LIs vai receber details.carry selector all. E quem que eu quero? As LIs, tá? Que estiverem dentro de details. Deixa eu colocar o ponto aqui, bacana. Que estiverem dentro de details. E aí, para saber se esse cara encontrou alguém, né, ou seja, se ele tem algum item lá dentro do meu menu, eu vou criar uma variável booleana mesmo, tá? Então vamos lá, let li found, sei lá, tá? Li, ou só simplesmente found, tá? Found, ele vai começar com falso, bacana, porque ele não encontrou nada. E aí aqui dentro eu vou fazer um loop tradicional. Por que eu vou fazer um loop tradicional, pessoal? Você poderia pensar em utilizar também o array from, né? Fazer o for each e tudo mais. Mas qual que é o problema? Esse cara, ele vai executar toda vez que o usuário pressionar uma tecla do teclado dentro do meu input, tá? Então, eu não quero ter que ficar criando elemento do DOM aqui dentro. O que eu vou fazer é um loop tradicional, ou seja, eu não quero, na verdade, ficar criando arrays aqui dentro. Eu não quero utilizar array from dentro de um loop, tá? Que vai ser adicionado toda vez que o usuário clicar numa tecla. Isso pode me dar algum problema de performance. Então eu vou utilizar o loop tradicional, loop for mesmo, tá bom? Vou percorrer essas LIs e vou fazer tudo o que eu quero ali dentro. Então olha só. For let i igual a 0 e menor do que lis.length, desse jeito, e mais. Simples assim, loop tradicional, tá bom? E aí eu quero li vai receber lis no índice i, sem novidades aqui, e aí eu vou fazer uma verificação. A mesma verificação que eu fiz aqui em cima, né? Vou fazer a mesma verificação que eu fiz aqui em cima, só que eu não vou copiar e colar não, vou escrever. Eu vou verificar se
a minha LI, né, o text content da minha LI possui o texto buscado, então eu não vou fazer nada. Mas se não existir, eu vou acrescentar a classe hide, né? A classe hide. Porém, se encontrar algum texto aqui dentro, eu vou setar o found para true. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então olha só. Se li.textContent.toLowerCase desse jeito, .includes o str.toLowerCase, significa que ele encontrou. Bacana? Significa que ele encontrou. E aí o que eu vou fazer? Found vai receber true desse jeito. E aí eu vou precisar sim fazer uma coisinha, né? Por quê? Porque se ele encontrou, eu preciso garantir que esse cara não tem a classe hide, né? Porque ele pode ter a classe hide vindo de antes, vindo do filtro anteriormente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, li.classList, desse jeito. Se ele encontrou, significa que eu quero remover a classe hide. Faz sentido? Ele encontrou, eu quero mostrar. E aí eu vou colocar aqui, ó, um else li.classList.add_hide. Tá? Beleza, vamos testar? Deve estar funcionando alguma coisa aqui, vamos lá. Eu vou buscar esse cara aqui, ó, seletores de CSS. Porém, aqui ainda tem um pequeno problema, né? Eu preciso pedir para abrir o menu, eu ainda não fiz. Vamos ver o que vai acontecer, olha só. Seletores, deu erro ali. Deixa eu clicar aqui na linha 32 para ver. Details Carry Selector All. Deixa eu dar uma olhada por quê. Ok, é a raiz do mesmo problema, né? E eu tenho li Stuggle que não tem details lá dentro, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos resguardar. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima, se eu não tiver details, eu já quero sair da função, tá? Então eu vim aqui, ó, se não tiver o details, então retorna. Eu não quero fazer nada, só quero fazer coisas de dentro ali da minha tag details, tá? E se eu já fiz essa verificação agora, o summary, eu não preciso mais fazer verificação, porque esse cara ele já existe, né? Então eu posso vir aqui, ó, apagar esse ternário para deixar o código mais enxuto. Apago este cara daqui. Onde mais eu fiz a verificação, né? Ok, aqui em summary, pode deixar, não há problema nenhum, porque eu posso ter um summary sem, eu posso ter um detail sem summary, então não é demais fazer essa verificação, tá? E aí, bom, aqui o details vai existir, então eu fiz a coleção, eu peguei ali a coleção, né, a node list de todas as LIs. Legal? Vamos salvar e vamos testar. Vou vir aqui no meu browser, seletores. Olha só, ele está fazendo a busca aqui por esse cara. Se eu vier aqui no CSS, onde que eu tinha aqui os seletores, eu já não me lembro, mas enfim, o que acontece aqui, quando ele encontra, né, algum valor, ele precisa mostrar o menu aberto, certo? Então se eu vier aqui, ó, por exemplo, o que é CSS? Vamos lá. Olha só, se eu abro, ele está mostrando aqui, só que o menu veio fechado, então tá estranho isso aqui. Vamos arrumar. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code, e aí o que eu vou fazer? Eu utilizei aqui, né, eu criei a variável found, mas eu ainda não utilizei ela, né? Então logo depois aqui do meu loop, eu vou fazer a verificação. Se found, ou seja, se encontrou, o que eu vou fazer é pegar o meu detail e acrescentar o atributo open. Então vamos lá. .set attribute open, colocar uma string vazia aqui. E se não, olha só, se não, eu quero fazer o inverso, eu quero adicionar o open, então vou vir aqui, aliás, eu quero remover, né, remove attribute open. Vamos testar, abrir aqui o meu Edge, o que é, olha só, tá funcionando, o que é CSS, o meu menu já veio aberto, né? Vou procurar aqui, ó, estilização de textos, vamos lá. Estilização, olha só,
estilização de textos, ele já veio aberto com tudo que está aqui dentro, e esse CSS Build Blocks, ele trouxe esse textinho aqui mostrando, né? Estilização de tabelas, por exemplo. Se eu vier aqui, estilização de tabelas, prontinho, olha só, fez o filtro ali para mim. Bacana, pessoal? Só esses últimos aqui que não tem details, não vou me preocupar com eles, tá? Então, olha só, o nosso filtro está aparentemente funcionando. Se eu buscar aqui, ó, types, olha lá, data types, e eu tenho o meu types aberto com tudo. Olha só que bacana, pessoal. Com pouquíssimas linhas de código, a gente fez uma funcionalidade muito legal lá no menu da MDN. Poderia ser melhorado, poderia fazer algum refactor. Eu fiz aqui rapidamente com vocês aqui, tá? O que veio na cabeça que eu fui fazendo, não olhei muito o HTML para ver se teria outras formas de fazer, mas foi o que eu fiz aqui rapidamente, sem pensar muito, tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal, então você viu que a gente desenvolveu aqui um código bastante simples, mas que a princípio, né, parecia um problema muito complexo, muito difícil de se resolver, né? Que era fazer aquele filtro ali no menu lá da MDN. Mas você percebeu também que a gente vai pensando em problemas menores, né? A gente vai pensando em pequenos probleminhas para a gente chegar num resultado maior. Então, a princípio, eu primeiro adicionei o listener no input, pronto, resolvi a primeira parte do problema. Depois, eu fiz uma verificação. Se eu tenho valor no input, significa que eu quero fazer o filtro. Se o meu input está vazio, significa que eu quero remover o filtro. E aí eu vou criando essas funções, né? Então, para eu fazer o filtro, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer verificações se o valor que o usuário digitou existe lá no text content, né? Eu sei que no meu código ele tá um pouco complexo, porque o HTML lá que veio do MDN, que eu não fiz nenhum tipo de tratamento, ele tem ali aquelas OLs que não tem details, enfim. Se a gente fosse fazer do zero, talvez seja mais fácil, né? Talvez fosse mais fácil para a gente ter controle sobre essas coisas, né? Eu poderia mudar também o HTML aqui, mas não vem ao caso, né? Peguei o HTML pronto e trabalhei em cima dele, tá? Mas o que é mais importante é que você perceba que você consegue pensar em pequenos probleminhas menores para chegar num resultado maior, tá? Isso é o que é o mais importante, legal, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí para mim. Eu convido você também a conhecer meu curso de JavaScript completo. Se você quiser dar uma conferida, confere aí. Eu garanto que é mais barato do que um fast food, por exemplo. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar 2 sugestões de novos vídeos que talvez seja de muito seu interesse. Bacana? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá!